E eu já começo fazendo uma pergunta para você. Você é uma pessoa ansiosa? Ou conhece alguém que é bastante ansioso, que já passou até, inclusive, por uma crise de ansiedade? Pois é, a ansiedade tem sido realmente bastante frequente e muitas pessoas têm reclamado que estão passando por esse probleminha. E para a gente entender um pouquinho o que é esse transtorno, conversar um pouquinho, tentar refletir um pouquinho sobre esse tema, eu recebo aqui a Ionali Montenegro, que é psicóloga, já está aqui comigo ao vivo no estúdio. Inicialmente, Ionali, bom dia. Seja muito bem-vinda, é a primeira vez que você vem aqui no nosso programa e eu já quero lhe agradecer aqui pela sua participação. Bom dia. Bom dia. Ionali, vamos conversar um pouquinho sobre ansiedade, porque existe uma diferença, né, entre a ansiedade comum e o transtorno da ansiedade. As pessoas confundem muito. Eu acredito que já chegam no seu consultório com um diagnóstico mesmo. Não, porque fulano teve, eu também tenho. Está passando pelo mesmo problema. Mas explica para quem está em casa qual é realmente essa diferença. Primeiramente, bom dia a todos que estão nos assistindo. E eu queria iniciar colocando o seguinte, que a ansiedade é uma reação normal, né, diante de situações que podem provocar medo, dúvida ou expectativa. E que situações são essas? Momentos antes que antecedem uma entrevista de emprego, antes do nascimento de um filho, né, uma grande viagem que você está esperando, e aí tem toda aquela preparação que gera aquela ansiedade. Enfim, são situações corriqueiras do dia a dia que geram esse tipo de ansiedade, que é normal. E todos nós precisamos de uma certa dose de ansiedade, porque ela nos move e nos dá iniciativa, né, para ir em busca dos nossos objetivos e alcançá-los. Exatamente. Mas o transtorno de ansiedade, né, o que comumente chamamos de TAG, o transtorno de ansiedade generalizada, se caracteriza como um distúrbio, né, um distúrbio que está muito relacionado assim, àquela preocupação excessiva, né, persistente e que, como é que eu posso dizer? Que atrapalha até, inclusive, né, Ionali? Tudo que a pessoa vai fazer com aquela ansiedade de querer que dê certo, que as coisas aconteçam do jeito que a gente planejou. Exatamente. E muitas vezes as coisas não vão acontecer do jeito que a gente planejou, né? Pois é. E aí, esse diagnóstico é dado quando ela perdura por, no mínimo, 6 meses, né? Uhum. E aí, ela impacta consideravelmente no dia a dia, né? E aí é que se torna um transtorno, né? Dependendo do tamanho do impacto que causa no dia a dia do indivíduo. Então, nesses casos, é preciso terapia e muitas vezes também medicação para poder controlar. Pois é, minha gente, é bem sério, né? Não é brincadeira, as pessoas têm muito preconceito em relação a isso, quando sabem que alguém está passando por um transtorno de ansiedade, acha que é frescura, acha que vai passar, mas não é bem assim, né? Como a Ionali citou aqui, é preciso, às vezes, até medicação para tratar ali aquele transtorno. E quais são os tipos de transtorno de ansiedade, Ionali? Síndrome do pânico, fobia específica, fobia social, o que chamamos de TOC, né, o transtorno obsessivo-compulsivo, o transtorno de estresse pós-traumático e, como eu acabei de falar, né, o transtorno de ansiedade generalizada, TAG. Entendi. E cada tipo de transtorno desse traz um efeito enorme na vida das pessoas. A gente comentando aqui nos bastidores, eu e a Ionali, a ansiedade, Ionali, tem sido uma causa principal de afastamento até de trabalho, não é isso? Exatamente. As pessoas têm se afastado até do trabalho porque estão passando por uma crise muito forte e realmente não conseguem trabalhar, minha gente, é muito sério. Aí você para pensar, não, é só porque você quer, é uma frescura, vai passar, quando você quiser você para com isso, mas não é bem assim. Quais são, Ionali, os principais sintomas, por exemplo, que você mesmo pode identificar em você, ou até pessoas próximas, quem está ali trabalha do seu lado todo dia, quais são os principais sintomas desses transtornos? Os sintomas, eles podem ser tanto físicos quanto psicológicos, né? E aí os físicos são bastante conhecidos, né? Que são a sudorese, taquicardia, tremor nas mãos, nas pernas, em outras partes do corpo. E tem também a questão da irritabilidade, né? Que também é muito visível para quem tem esse tipo de transtorno. A inquietação, né? A preocupação excessiva com o futuro, com aquilo que ainda nem aconteceu. As palpitações, né? Mais fortes, mais aceleradas. Enfim, são vários os sintomas. Eu acredito que eu tenho destacado aqui os principais, né? Pois é, bem comum. As pessoas às vezes chegam até ir para cardiologistas, porque tem aquela palpitação no coração. Não, eu tô doente do coração. E na maioria das vezes faz todo tipo de exame com o cardiologista e não deu nada no coração, porque realmente não era cardíaco.
é aquele probleminha de ansiedade que precisa ser tratado, que traz até esses sintomas físicos, porque muita gente confunde também ansiedade com depressão, acha que é tudo a mesma coisa e embola tudo numa coisa só, e é preciso realmente parar, refletir, procurar ajuda profissional para que você possa ser tratado. E, Yonália, eu pergunto para você, em caso de suspeita de transtorno de ansiedade, qual especialista deve ser consultado para dar realmente um diagnóstico? E eu acredito também que o diagnóstico não seja dado de uma hora para outra também, né? Assim? Exatamente. Em caso de suspeita, né, de transtorno de ansiedade, é necessário primeiramente procurar um médico, preferencialmente um psiquiatra, né? E aí ele vai fazer toda a análise, né, do tipo de transtorno e vai prescrever o melhor tratamento caso a caso, né? E o psicólogo também pode auxiliar nesse tipo de diagnóstico. Com certeza, porque o psicólogo também é essa rede de apoio que essa pessoa precisa, né? Em alguns casos, como você falou, é o psiquiatra que pode, inclusive, passar medicação. Isso. É isso? Exatamente. O psicólogo não medica, somente o médico. E o psicólogo pode, nesse momento, lançar mão de terapias, né? Exatamente. Que são aliviáveis para esse momento. E como é que funcionam essas terapias? Que terapias são essas, Yonália, que a pessoa com ansiedade pode procurar ali o psicólogo e tá ali começando realmente um tratamento? Com relação à terapia, eu particularmente trabalho com a terapia cognitivo-comportamental, que por sinal é evidente, né? As pesquisas que os resultados surgem, né? São evidentes. E aí o que eu acho interessante, no tipo de abordagem que eu trabalho, né? É claro que cada abordagem tem a sua importância, a sua peculiaridade, né? Mas eu estou falando mais da minha porque é a que eu domino, é a que eu conheço. E aí eu me identifico muito com a TCC, no sentido de trabalhar com depressão e ansiedade, por exemplo, em fobias, porque ela trabalha com a premissa de que não são os fatos em si, né, que vão ser o problema, e sim com a interpretação que o indivíduo faz realmente dos fatos. Né? E aí na terapia a gente trabalha com as disfunções cognitivas, né, e aí a gente vai tornar os pensamentos mais funcionais, mais adaptativos e menos ansiosos, no caso de um paciente ansioso. Entendi. E qual a importância dessa psicoterapia durante esse tratamento, Yonália? Realmente é fundamental para que o paciente possa passar por esse momento com mais tranquilidade? Exatamente, é fundamental, porque assim, a medicação, ela é importante em casos graves, mas a terapia, ela vai trabalhar aquilo que a medicação não faz, né? Então, como é que a terapia vai auxiliar? Vai auxiliar no sentido assim, de identificar os gatilhos, né? De tratar aqueles fatores do dia a dia que desencadeiam a ansiedade. E aí, assim, parece ser simples, mas não é. Não né? é, gente. Realmente não é um processo, sentido, né? Terapia é um processo. E aí tem que ter paciência, tem que ter dedicação. Não é também do dia para a noite que você vai conseguir superar. Exatamente. Não é instantâneo. Não vai ser de um dia para a noite, mas o resultado vem sim e é muito gratificante. Mas é preciso, né? Uma relação colaborativa entre o terapeuta e o paciente. E como eu lhe falei, né? A gente vai trabalhar com aquele pensamento que é disfuncional, aquele pensamento ansioso que não está ajudando no dia a dia do indivíduo. E aí os resultados vão surgindo, porque tem as técnicas, né, que são muito eficazes para trabalhar com os transtornos de ansiedade. E tem também a questão do autoconhecimento, né? No que o próprio indivíduo ele vai nomear os pensamentos, os sentimentos, ele vai elaborando melhor, né, a angústia dele, e juntos a gente vai encontrando estratégias para enfrentar a ansiedade no dia a dia. Com certeza. Por isso que é importante, né, Yonália, o paciente, quando procura o psicólogo, o profissional, ele realmente contar tudo isso. Né? Exatamente. Porque as pessoas às vezes chegam com um pouquinho de vergonha, com receio, porque não, mas ali o profissional está justamente para isso. Então, eu queria que você falasse sobre isso, a importância que o paciente tem que dar a esse tratamento, de contar realmente tudo isso, porque você só vai saber se ele contar, você não tem como adivinhar. Ele tem que deixar pelo menos a entender que o gatilho foi essa ansiedade por essa prova, por essa entrevista, como você falou. Então, é importante contar tudo na consulta. É importante contar tudo, né? A gente costuma dizer assim, que tem que se despir. E esse paciente, ele não... Eu digo assim, quanto mais informações a gente tiver, mais fácil vai ser para a gente poder auxiliar o paciente. Né? Porque a gente pode chegar ali com a melhor estratégia, né? Todo o conhecimento, a melhor técnica, mas se não houver essa colaboração, né? Essa contrapartida do paciente, então os resultados não vão ser os mesmos. Exatamente. Então, se você passa por esse probleminha, está em tratamento, o importante é a sinceridade na hora da consulta, realmente colocar tudo para fora e realmente procurar ali dentro dessas terapias, da psicoterapia, qual é a melhor estratégia
para o seu caso. E a pergunta que não quer calar, que todo mundo quer saber, Ionali, tem cura esses transtornos de ansiedade? A pessoa pode dizer assim que eu estou curada, não sou mais uma pessoa ansiosa? Depende da gravidade da doença, sabe? Entendi. Mas geralmente a combinação de medicação e terapia já ajuda bastante. Entendi. Então, na maioria dos casos. Eu acho que é dedicação também, como qualquer tratamento de saúde que você faz. Se o seu médico passa ali um antibiótico, você tomar 7 dias direitinho naquele horário, você precisa tomar direitinho naquele horário. Então, é respeitar esse tratamento também, esse tempo, né, dependendo da situação de cada paciente. Exatamente. Precisa ser respeitado. Então, você está passando por isso, já está indo no seu tratamento, faça direitinho, leva a sério. A gente diz, terapia é frescura, terapia é para gastar dinheiro. Não é, gente. Não é. Os profissionais realmente estudaram, são estratégias específicas para aquela situação e realmente os resultados são positivos. Eu não acredito que você tenha casos assim de consultório, de pessoas que você atendeu, que chegou numa situação bem difícil e com a ajuda dessas psicoterapias as pessoas superaram, não tem? Sim, com certeza. Tem pessoas que conseguiram realmente superar toda essa dificuldade, né? Os sintomas diminuem bastante, né? Porque não tem como você fazer terapia e não ver os resultados. Agora, como eu já falei aqui, tem que ter a cooperação, né? É terapeuta e paciente juntos, dando o seu melhor para que os resultados fluam. E aconteça. Ionali, para a gente encerrar, que dicas você daria para quem está assistindo a gente, para quem se identificou com esses sintomas que você falou e que já está ali pensando, eu acho que eu estou passando por uma crise de ansiedade. Que dicas você daria para que essas pessoas pudessem controlar um pouquinho essa ansiedade? Eu costumo dizer assim, que a atividade física é imprescindível, não que ela vá resolver, né? Mas quando a gente se exercita, a gente está liberando ali endorfina, dopamina, que são os hormônios do prazer, do bem-estar, né? Então isso vai facilitar, né, essa ativação dos neurotransmissores. Outra coisa que também vai ajudar muito seria técnicas de respiração, né? Muita gente pensa que é algo bobo, essa coisa de respirar fundo, né, profundamente, e expirar, né, bem devagar. Mas é uma técnica de relaxamento também que ajuda bastante, o que a gente chama de respirar fundo, né? A questão da alimentação também é muito importante, evitar álcool, evitar o excesso de cafeína. Envolve muita coisa, né? Envolve muita coisa, mas assim, quando o paciente está comprometido, né, com a terapia, porque também na terapia a gente dá várias estratégias, várias dicas, e aí quando ele está comprometido é impossível os resultados não surgirem, né? E eu não poderia deixar de falar da psicoterapia, né, que também é uma excelente forma de lidar com a situação. E eu vejo também que muitos pacientes resistem na questão da medicação, né? Muita gente acha muito chato tomar remédio, mas eles são importantes sim nos casos graves, né? A medicação muitas vezes tem que estar presente no tratamento de quem sofre transtorno de ansiedade. Exatamente. E eu acho que é basicamente isso, né? Cuidar da alimentação, cuidar, né, da atividade física, tem que fazer, né? E técnicas de relaxamento. E eu também gostaria de falar também da importância da meditação. Pois é, tem sido uma alternativa para esses tratamentos também, Tem sido uma grande alternativa e muitas vezes custo zero, né? Porque hoje nos smartphones a gente pode baixar aplicativo, né? Tem um que eu baixei que é o Meditopia. Ótimo, já. E eu recomendo bastante, né? Porque a meditação ela tem o poder de nos trazer para o momento presente, né? Porque a ansiedade ela se caracteriza muitas vezes por a gente estar muito focado, muito apegado a coisas que ainda nem aconteceram. É verdade. E a meditação ela tem esse poder de nos trazer para o momento presente, né? De relaxar, né? De focar aquilo que a gente está vivenciando. Então, para quem está sofrendo também do transtorno, a meditação vai ser fantástica. Ok, boas dicas aqui da Ionali para você que está passando, se identificou aqui com esses sintomas de ansiedade. Não tem muito segredo, como a Ionali citou aqui no comecinho, a gente conversando nos bastidores, é o mal do século, infelizmente, devido a essa correria, né, Ionali, essa loucura. Imediatismo, né? O imediatismo que a gente vive hoje, de tanta coisa para dar conta, acaba que vez por outra a gente se encontra, se depara numa situação mais ansiosa, né? Mas com essas dicas, procurando fazer tudo direitinho, com certeza é possível superar, sim, tá certo? Ionali, quero lhe agradecer, viu? Foi muito bom o nosso bate-papo. Muito obrigada por ter participado do nosso programa hoje. A gente fica por aqui, mas amanhã tem mais, ao vivo, 10h15, na telinha da Super TV. Nós vamos conversar amanhã com o Dr. Diogo Brito, Geriatria com Amor, vem conversar com a gente hoje, amanhã, aliás, sobre temas, assim, desse público da terceira idade. Todo mundo gosta muito quando o Dr. Diogo vem aqui. Então, amanhã, 10h15 ao vivo, Dr. Diogo Brito, aqui no nosso Geração Saúde. E você até amanhã. Espero você ao vivo em mais um encontro aqui na telinha da Super TV. Até amanhã.
Geração Saúde. Oferecimento. Cassim, o seu laboratório de confiança.